Olá, crianças! Olá, primários da Miniban, como vocês estão? Tia Michelle está de volta para continuarmos aí a nossa aula a respeito do rei Salomão e trouxe hoje aqui um objeto muito importante para essa história. Já já eu vou falar sobre ele, tá bom? Estamos ainda na história do rei Salomão, né, no livro de Reis, lembrando que o seu pai Davi tinha deixado para ele uma grande missão. A missão era de construir um grande templo, o templo onde habitaria o Deus de Israel. O templo é o que nós temos hoje chamado de igreja, né? Hoje nós frequentamos as igrejas, é a construção onde as pessoas adentram para prestar o culto a Deus. Naquela época, então, eles precisavam aí construir o templo, porque o povo de Deus ainda não tinha o templo, não tinham a sua igreja. Naquela época ainda não tinha esse nome, mas eles não tinham então o lugar onde adorar a Deus, onde prestar culto a Deus, porque durante a sua peregrinação no deserto, eles adoravam a Deus dentro do tabernáculo. Lembram disso? No tabernáculo, onde eles montavam e desmontavam o seu templo conforme o seu período de nômade, de viajante pelo deserto, é que eles prestavam os sacrifícios, o culto feito pela mão aí dos sacerdotes. Agora então que Davi organizou a nação depois de toda a terra conquistada, Salomão, o terceiro rei de Israel, precisa então construir o templo onde Deus vai habitar no meio do seu povo. Essa missão ele recebeu do seu pai Davi e durante 7 anos essa construção aconteceu com a ajuda de um rei que era muito amigo do seu pai e também de outras pessoas que ele contratou para que pudessem fazer o melhor. Ele queria que esse templo fosse algo majestoso, algo grandioso, digno de Deus, digno da presença do Deus de Israel. Nós temos aqui uma maquete para mostrar para vocês como era então o templo de Salomão, tá? Foi uma grande obra arquitetônica, uma grande obra onde ele contratou os melhores artesãos, arquitetos, construtores para poder fazer essa grande construção, este grande projeto do seu pai Davi acontecer. Era um sonho do seu pai e então ele fez esse sonho se concretizar. Depois desses anos todos de construção, chegou o dia da inauguração, a grande festa de inauguração do Templo de Salomão. Foram 14 dias de festa, 2 semanas, pensem, 2 semanas comemorando a construção do grande templo. Era algo majestoso, grandioso. Vieram pessoas de várias partes do mundo para ver, para conhecer tanto o palácio quanto o templo de Salomão. Salomão, tudo que ele fez foi muito grandioso e atraía a curiosidade dos povos vizinhos, dos povos distantes também, que ouviam falar da sua fama e do seu poder. Salomão então fez essa grande festa para inaugurar o templo e fez uma linda oração nessa inauguração. Ele disse assim: então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar. Levantou as mãos para o céu e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, em cima do céu e nem embaixo da terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com o teu povo e lhes mostras o seu amor, quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Então Salomão aqui nessa parte da oração está dizendo que sabe que Deus é fiel, mas que o povo também tem que fazer a sua parte de serem fiéis a ele. Até então, Salomão estava fazendo tudo muito bem, tudo certinho. Obedeceu a ordem do seu pai, cumpriu a missão que foi deixada para ele, e ele sabia que enquanto estivesse sendo fiel a Deus, Deus manteria sobre a vida dele as mesmas promessas que haviam sobre a vida do seu pai Davi. Se ele saísse do caminho, saísse do prumo do eixo, com certeza ele colheria as consequências das más escolhas. E isso vai acabar acontecendo mais para frente. Salomão fez tudo certinho, a não ser pelas alianças que fez com muitos reis
pagãos, se casando com muitas princesas pagãs que trouxeram religiões pagãs para o meio do povo de Deus, e isso foi a sua ruína. Ele não devia ter feito isso. Ele quis ser muito político, muito parceiro de todos, amigo de todos, e acabou trazendo maldição para o meio do povo de Deus. Mas até aqui, nessa parte da história, tudo corria muito bem. Foram 14 dias de festa, Deus se alegrou tanto com a inauguração do seu templo, que dizem que uma nuvem intensa, uma nuvem de fumaça pairou sobre o templo e adentrou o templo e encheu todo o templo com a presença de Deus. A presença de Deus era tão grande dentro de todo o templo que eles nem puderam entrar. Os sacerdotes, os convidados, as pessoas ficaram todos para fora, porque Deus encheu todo o espaço com a presença dele. De tão feliz, de tão contente, satisfeito que Deus estava com a inauguração do templo que Salomão construiu para que Deus habitasse no meio do povo. Outra coisa que Salomão fez, agora que o templo estava pronto, foi trazer para dentro do templo um artigo muito importante. Este objeto aqui, ó. Quem sabe o nome desse objeto? Parece um baú, né? Um baú de ouro, um baú do tesouro. Qual é o nome desse objeto? Vocês sabem, crianças? É a Arca da Aliança, um baú de ouro feito na época de Moisés, feito por Moisés, conforme Deus mandou, para que essa arca representasse a presença de Deus no meio do povo dele. Sempre que havia guerras, o povo levava a arca na frente, os levitas iam carregando a arca na frente do exército e eles venciam todas as batalhas. Quando havia os sacrifícios, quando havia os cultos, a presença de Deus pairava aqui em cima dessa tampa da arca, ó. A fumaça, quem já viu aquele hino que fala: no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem? A Shekinah de Deus era como se fosse uma fumaça dentro do templo, em cima da Arca da Aliança, representando a presença de Deus. Era uma nuvem que representava a presença do nosso Deus. E essa arca representava ali o próprio Deus no meio do povo dele. Dentro da arca, Moisés guardou. Vocês sabem o quê? O que Moisés guardou ali dentro? Ele guardou a vara de Arão, né, que foi uma vara seca, era um galho seco que floresceu. Quando Deus fez aí um desafio para eles de que o único que tivesse uma vara seca florescendo seria o verdadeiro escolhido por Deus para ser o primeiro sacerdote. E os rebeldezinhos ali duvidavam que seria Arão. Só porque ele era irmão de Moisés, eles achavam que Moisés queriam colocar o próprio irmão, mas foi Deus quem escolheu. E todas as varas secas continuaram secas, só a vara de Arão deu flor, apesar de ser seca e morta. Então essa vara foi guardada dentro da Arca da Aliança. Também foi guardado aqui dentro um pote de maná. Vocês se lembram o que era o maná? Vocês se lembram? Maná era o cereal, o grãozinho que caiu do céu durante o período em que eles moraram no deserto. Era o pão que caía do céu, o alimento enviado pelo próprio Deus para alimentar o povo enquanto eles moravam no deserto. E também, dentro da arca, foi guardado, olha aqui, as tábuas da lei. As 2 tábuas dos 10 mandamentos, escritas pela própria mão de Deus. Deus escreveu com seu dedo, nesses pedaços de pedra, os 10 mandamentos da lei, entregando a Moisés, lá no Monte Sinai. E ele desceu com esses mandamentos para que o povo obedecesse. Lembram quais eram os mandamentos? Não mentir, não matar, não roubar, não invejar, obedecer pai e mãe, não usar o nome de Deus em vão. São aí alguns dos 10 mandamentos. E essas tábuas também foram guardadas aqui dentro da Arca da Aliança. E essa arca agora tinha um lugar apropriado para também ficar dentro do templo. Se ela representava a presença de Deus e o templo era para que Deus morasse, então nada mais justo que a Arca da Aliança ficasse dentro
do templo que acabava de ficar pronto, tinha acabado de ficar pronto. E essa Arca da Aliança só saía dali quando precisavam ir para alguma batalha. Eles pegavam a arca, carregavam ela nos ombros e iam à frente do exército, garantindo a vitória do povo de Deus. A Arca da Aliança representava que Deus estava com eles. Certa vez até tentaram roubar a arca, o povo inimigo ficou muito doente de ter tocado na arca, porque somente os levitas, os sacerdotes, é que podiam tocar nela. Era um objeto santo, sagrado, e ninguém podia tocar, certo? Então esse foi um objeto feito na época de Moisés e que subsistiu aí por muito tempo no meio do seu povo, até que ela desaparece mais pra frente na história, e quando isso acontecer eu vou explicar para vocês mais lá pra frente, ok? Então essa daqui é a Arca da Aliança, como se fosse um baú do tesouro. Era uma caixa feita de madeira, toda banhada a ouro, com anjinhos, querubins aqui em cima. Olha, esses querubins de frente um para o outro, com as asinhas apontadas um para o outro, representando aí a adoração ao Deus que se manifestava em forma de fumaça aqui em cima, dentro do templo e no meio do povo de Israel, ok? Então essa é a nossa lição de hoje, que nós não podemos esquecer, né, a obediência a Deus, como foi Salomão obediente durante todo esse tempo da construção e da organização do reino, conforme o seu pai pediu. Mais para frente, infelizmente, Salomão vai errar, vai pecar, como todos acabam pecando mesmo, e ele vai fazer algo de errado e vai precisar se consertar com Deus. Porém, até aqui, até essa parte da história, Salomão fez tudo certo, como seu pai pediu, como Deus desejou, e a gente precisa tentar fazer o mesmo, fazer tudo de acordo com os nossos pais pedem, tudo de acordo com o que Deus nos pede, porque é dessa forma que a gente vai conseguir ter vitória. Enquanto Salomão foi obediente ao seu pai e a Deus, ele foi o rei próspero, o mais sábio, o mais rico e mais temido de todo o mundo. Mas depois, quando ele começa a pisar na bola, fazer coisa errada, ele acaba perdendo essa proteção, essa intimidade que ele tinha com Deus, essa parceria que ele tinha com Deus. Ele se afasta de Deus e Deus então acaba deixando com que ele colha a consequência das escolhas erradas que ele fez, de deixar as ideias pagãs e as crenças de outros povos entrarem no meio do povo de Deus, porque Deus sempre quis exclusividade. O Deus único, ele é o único que de fato existe. Os outros são apenas ídolos feitos pela mão do homem. Deus, o Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, quer exclusividade porque ele sabe que ele é o único. E quem acaba se esquecendo que Deus é o único, criador de todas as coisas, acaba pendendo para outros lados, para outras crenças, outras coisas que entristecem o coração de Deus. O coração de Deus, ele está sempre cheio de alegria com aqueles que buscam a presença dele. Essa presença de Deus na nossa vida hoje habita no nosso coração, não mais somente no templo, não mais somente na igreja. Nós podemos falar com Deus de qualquer lugar. A gente pode orar de casa, pode orar da igreja, pode orar dentro do carro, no ônibus, no metrô, pode orar na escola, no trabalho, no banho. Onde você estiver, você pode falar com Deus. E ele sempre vai estar pronto para ouvir a sua oração, certo, crianças? E é isso que eu desejo para vocês, que vocês estejam sempre vigilantes, estejam sempre atentos para não escorregar como Salomão escorregou no fim da vida, para fazer o que é certo, para sempre fazer a vontade de Deus, porque é isso que ele deseja para nós. Enquanto fizermos o que é certo, Deus estará do nosso lado. Quando as coisas acabam dando errado, porque a gente escolheu o lado errado, a gente acaba colhendo a consequência. Não é que Deus castiga, é que cada escolha nossa tem uma consequência. Se a gente escolhe o que é bom, a consequência é boa. Se escolhe o que é ruim, a consequência também é ruim. Vamos orar para que vocês continuem fazendo sempre o que é certo? Querido Deus, nós te agradecemos por mais esse momento com os nossos pequenos, os alunos dos primários aqui da Miniban. Ensina, Pai, essas crianças a serem sempre vigilantes, a estarem sempre atentas para fazer o que é certo, aquilo que te agrada, para que o coração delas esteja sempre limpo e o Senhor possa habitar no coraçãozinho de cada um, mantendo esse coração limpo, esse templo limpo, para que o Senhor possa habitar nos nossos corações. Que elas estejam sempre atentas para fazerem a sua vontade, ouvirem a sua voz, conversarem contigo onde quer que estejam, sejam crianças de oração,
que acreditam que o Senhor nos ouve de onde quer que nós estejamos, buscando a sua presença. O Senhor sempre vai nos ouvir, porque o Senhor está sempre pertinho de nós, dentro do nosso coração, que hoje é o templo onde o Senhor habita. Hoje é a sua morada, o coração de cada um de nós. Abençoa as nossas crianças, fica com cada uma delas para que sejam obedientes e atentas à sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Beijo, crianças, e até o próximo vídeo.